Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando com tudo na manhã desta sexta-feira e com muita informação importante para você, meu amigo, você, minha amiga, você, torcedor rubro-negro. Olha só, o torcedor está aí, né, aquela dúvida. Hoje acontece a reapresentação do elenco para começar para valer a preparação para o próximo jogo do Mengão Queridão. Após 4 dias de folga, o elenco se reapresenta hoje e Bruno Henrique pode estar liberado para treinar com o grupo do Flamengo. Henrique, fica coladinho comigo. Bruno Henrique foi punido no STJD. Flamengo já anunciou que vai recorrer à decisão do STJD. Agora tem outra situação também. Flamengo recorrendo a pena de Bruno Henrique pode aumentar. Eu vou explicar para vocês sobre essa situação, tá? Dependendo de uma situação, sim, pode a pena do Bruno Henrique aumentar. O advogado de Bruno Henrique falou sobre a situação. Separei aqui também para vocês os jogos que o Bruno Henrique desfalca o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, meus amigos. Eu vou trazer todos os detalhes para você. Felipe Luiz, será que realmente Felipe Luiz tá aí? Vai ser aquele desfalque nossa pro Felipe Luiz? Vai pedir um novo atacante? Vai contratar um novo atacante? Buscará no mercado? A janela está fechada, nação. Se tiver algum jogador livre no mercado, o Flamengo vai tentar. Vou explicar para vocês o que está acontecendo sobre essa situação. Vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Mas antes de trazer essas informações, deixa eu só fazer aquele convite bacana e especial para você. Você, meu amigo, você, minha amiga, você, torcedor rubro-negro, que ainda não é inscrito em nosso canal. Eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Fez isso aí? Eu já começo falando sobre a reapresentação do elenco. Acontece hoje. O elenco ganhou folga de 4 dias, né? Ganhou folga segunda, terça, quarta e ontem, quinta-feira. Hoje, sexta-feira, começando agitada, com muita coisa boa, já com a representação do elenco. O elenco se reapresenta hoje para dar o pontapé inicial na preparação para o próximo jogo do Mengão Queridão. Qual o próximo jogo do Flamengo, Henrique? No dia 14, contra o Juventude, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo que acontece lá no Alfredo Jaconi. Ou seja, o Flamengo ainda tem aí, né, 10 dias. O jogo acontece no dia 14, 10 dias aí para o Flamengo poder trabalhar, treinar, se preparar para esse jogo. O Flamengo que é líder absoluto do Campeonato Brasileiro com 47 pontos. O Flamengo agora, vamos lá buscar mais 3 pontos. É difícil, é complicado, não é fácil vencer o Juventude lá, mas o Flamengo tem time para realmente, né, quebrar esse tabu, eu posso falar assim. Em relação ao atacante Bruno Henrique, com a punição de Bruno Henrique no STJD, Bruno Henrique pode treinar, está liberado para poder treinar com o grupo do Flamengo no CT do Ninho do Urubu? Sim, nação. Bruno Henrique está liberado para treinar com o grupo do Flamengo normalmente no CT do Ninho do Urubu. A punição é para jogos a jogos, tá? Ou seja, 12 jogos que o Bruno Henrique foi punido, suspenso. O Bruno Henrique é punido nos jogos. No treino, Bruno Henrique segue treinando com o grupo do Flamengo normalmente. Então hoje o Bruno Henrique também estará no CT do Ninho do Urubu na reapresentação do elenco. Vale ressaltar que o Flamengo anunciou que vai recorrer à decisão do STJD, né, que puniu o Bruno Henrique em 12 jogos de suspensão e uma multa de R$60 mil. A penalidade vale para todas as partidas organizadas da CBF. Outro ponto também, como já expliquei para vocês, é que o Bruno Henrique está liberado para jogar pela Libertadores, ou seja, o Bruno Henrique está suspenso contra o Juventude no dia 14. No dia 18 tem um jogo contra o Estudiantes pela Libertadores. Bruno Henrique vai poder sim ficar à disposição do Felipe Luiz. O Flamengo agora vai tentar reverter essa situação, conseguir ao menos um efeito suspensivo, até, né, a avaliação, eu posso falar assim, na última esfera do STJD,
vai ser avaliado aí. Então vamos aguardar aí a situação do Bruno Henrique. Então Bruno Henrique normalmente treina hoje. Agora, em relação ao Flamengo recorrer no STJD, a decisão do STJD. Se o Flamengo recorrendo do STJD, a pena de Bruno Henrique pode aumentar, caso o Flamengo realmente vá recorrer à decisão do STJD. Olha só, se o Flamengo só recorrer, a pena não aumenta, tá? A pena não vai aumentar. Só pode aumentar se a Procuradoria também recorrer. Aí sim corre o risco de aumentar. Se a Procuradoria recorrer, corre o risco de aumentar a pena do Bruno Henrique. Mas só o Flamengo não aumenta a pena. O advogado de Bruno Henrique, que é o Michel Acef Filho, ele falou, né, sobre a situação do Bruno Henrique, e ele falou o seguinte: o Flamengo entende que ele deveria ser absolvido. O processo não deveria ter existido por conta da prescrição, já tinha prescrevido, mas mesmo assim aconteceu. E quando muito, uma aplicação da pena, assim como foi o voto divergente no artigo 191, inciso 3º, por uma possível informação privilegiada que o Flamengo também discorda, mas se curvaria pelo menos a esse entendimento. Disse aí o advogado de Bruno Henrique, que é o Michel Acef Filho, falando sobre a situação do Bruno Henrique. Eu separei aqui os jogos que o Bruno Henrique, as 12 partidas do Campeonato Brasileiro, que Bruno Henrique, né, foi aí punido e suspenso desses 12 jogos. É claro, o Flamengo recorrendo, o Bruno Henrique pode ficar ali sob um efeito suspensivo e voltar a jogar pelo Flamengo. Mas por enquanto, os 12 jogos, as 12 partidas e os 2 adversários do Flamengo, que o Bruno Henrique desfalca o Flamengo, olha só, o Juventude, né, o primeiro agora, no dia 14, Juventude. Depois tem o Vasco. Em seguida, lembrando que Bruno Henrique, jogo decisivo, hein? Vasco, clássico, né? Depois o Corinthians, Cruzeiro, Bahia, Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Sport, São Paulo, Santos e Fluminense. As 12 partidas que Bruno Henrique desfalca o Flamengo após a punição do STJD. O que você acha, torcedor? Sinceramente, fica à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião, né? A gente vê ali, tem clássico, o Fluminense, tem clássico com o Vasco, jogo contra o Corinthians, é jogo quente também, que o Bruno Henrique gosta de se destacar, né? Botafogo também, clássico contra o Botafogo, Palmeiras também pela frente, né? O Cruzeiro. Então assim, são jogos quentes. Mas enfim, o Flamengo vai buscar um outro atacante após a suspensão de Bruno Henrique. A informação é que o técnico Felipe Luiz, ele entende que Pedro recuperou a forma física ideal e também há opções como Gonzalo Plata e o Wallace Ian para ocupar a função. Além disso, a comissão técnica deve promover a reintegração de Juninho aos relacionados para as partidas do Brasileirão. Partidas, jogos que o Bruno Henrique fica de fora. Juninho deve voltar a ganhar oportunidades. Mas enfim, o que você acha? O mercado a janela está fechada. Mas vamos dar um exemplo. Se aparecer algum atacante, algum jogador que esteja livre no mercado, sem vínculo com uma outra equipe, o Flamengo deve buscar no mercado com essa suspensão do Bruno Henrique. Eu vou ser sincero para vocês, tá? Para mim não precisa. Para a posição do Bruno Henrique, não precisa. O Flamengo tem que contratar um centroavante, né? Para revezar ali com o Pedro. O Pedro tá voltando bem, jogando bem agora. Agora, com essa suspensão do Bruno Henrique, tá certo o Flamengo não pensar em buscar no mercado um jogador para, né, revezar essa ausência de Bruno Henrique, substituir essa ausência, essa lacuna do Bruno Henrique. O que você acha, torcedor? Sinceramente,
Flamengo deve ou não deve buscar no mercado? O Flamengo está certo em não buscar. Fica à vontade e deixa aí nos comentários a sua opinião. Gonzalo Plata, o Wallace Ian, e tem a oportunidade também de voltar a relacionar o Juninho, né? Juninho aí que foi contratado, aprovado por Felipe Luiz lá em janeiro, trazido pelo diretor José Boto, tá aí pedindo passagem também. Dá oportunidade aos jogadores, mas acredito que o Flamengo deve conseguir esse efeito suspensivo. Mas enfim, o Flamengo deve ou não deve também recorrer? A decisão já foi tomada. O Flamengo vai recorrer. É certo o Flamengo recorrer? Eu deixaria o Bruno Henrique cumprir a suspensão dele, deixar tudo kit e não tocar mais nessa ferida. O que você acha, torcedor? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Bom, vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. Nosso amor, nossa paixão, nosso Mengão queridão. Forte abraço, até mais. Saudações rubro-negras.